Boa noite, estamos aqui para mais uma live Vida de Seminarista, eu e a minha querida esposa Ingrid, e a gente se alegra grandemente porque é um tempo especial, um tempo de edificação e todos vocês são bem-vindos, né? A gente se alegra com cada um que está aí entrando, é sempre uma alegria poder contar com a presença de todos vocês. E hoje, ó, até o papai da entrevistada já entrou, né? Hoje nós vamos entrevistar a a Giovanna Paschi Nishikubo. Olha só essa mistura de alemoa com japonesa. E aí surgiu essa menina de Jesus, preciosa, que vai estar hoje sendo entrevistada, né? Que bom ter cada um de vocês com a gente, que bom poder desfrutar desse tempo de comunhão. É verdade, né, Thaís? É aquela live maravilhosa. A Bruna entrando mais aliviada, né, porque ela foi entrevistada na última terça-feira. A gente se alegra. Entrou o nosso querido pastor Mateus, seja bem-vindo, queridão. É sempre bom ter você conosco nas lives. E agora entrou a Gi, e eu estou aguardando, Gi, que você peça para entrar na live, para nós começarmos e podermos iniciar aí a nossa conversa, esse tempo que vai ser tão bacana, né? Muito bom. Estamos aguardando, a Gi está entrando, está aí a caminho. Eu acho. Você acha? Ai, eu e aí, também, pastor? Oi, pastora. eu também acho, se você acha, então. Agora confirmou. Que legal, gente. E essa franja bonita, hein? Tive que inovar, pastor. Eu gosto de fazer coisa diferente, já pintei meu cabelo de azul, roxo, rosa. Essa vez foi da franja. A quarentena estava muito tediosa. Você fez a franja. Tava. Uhum. Eu mesma. Não pude nem ir no cabeleireiro. Puxa vida. Ah, mas ficou boa. Ficou maravilhoso. Ficou muito bonito. Parabéns. Obrigada. Que legal. Então, Gi, hoje vamos conversar, né? Muito bom conversar com você. A gente se conheceu pequenininha, É verdade. e agora está aí uma mulher de Deus se preparando para o ministério. Para a gente foi uma grande alegria. Nós somos muito gratos a Deus pela sua vida. Amém. É um pouquinho nossa filha também. Então hoje essa entrevista é em família e a gente se alegra com você. Até minha querida. Amamos você. Ai, que bom. Gi, querida, primeiramente eu queria dizer que nós nos alegramos muito aí, eu, por você fazer parte dessa turma do Cavando Fonte, né? Nós insistimos bastante, tanto com você quanto com seus pais, para você vir. É verdade. Estar aqui para nós é uma alegria muito grande. E a gente quer começar perguntando para você, né, sobre a sua caminhada. Como é que foi a sua caminhada antes e depois de entrar na igreja? Fala conosco. A minha caminhada antes de eu entrar e depois. Assim, eu entrei relativamente novinha, foi com uns 9 anos. Foi quando meu pai e minha mãe, né? A gente acabou tendo um monte de coisas loucas e acabamos entrando. Antes a gente não era de igreja nenhuma. Na verdade, eu nem sabia o que era religião, né?
me perguntavam, umas amiguinhas me perguntavam assim, então você é de qual religião? Aí ela falou assim, eu sou católica. Aí eu falava, não sei o que é católica. Eu não sei nada disso. E foi quando eu entrei, tive o primeiro contato e soube quem era Jesus, quem era Deus e como funcionava. Budista, né? A sua avó era budista. Sim. Ela era. Agora ela tá com a gente, né, na igreja, graças a Deus. E nisso eu acabei entrando, né, por conta da minha mãe. Ela que foi que primeiro entrou, teve esse contato e trouxe a família toda, meu pai, eu e futuramente a Júlia, que nasceu. E nisso eu não tinha conhecimento nenhum, zero mesmo, pastor. E acabou que eu conheci, né? E foi bem rápido, na verdade, a nossa caminhada dentro da igreja, assim, a gente entrou bem de cabeça, né? Mergulhamos assim de ponta. E em 2012 a gente foi enviado para Minas para implantar uma igreja. E nisso a gente ficou lá por Minas, né, meus pais, cuidando de igreja, agora em Barbacena, e eu vim para cá. E essa foi minha vida antes e agora minha vida nova com Jesus. Amém. Legal. E como é que foi esse processo, né, de vir para o Cavalo do Sul? O que significou para você? Como foi que isso aconteceu no seu coração? Então, é muito engraçado essa história que eu até fui entender até o final do ano passado, né? Começou a fazer um pouco de sentido toda essa história. E eu não sabia do Cavando Fontes, eu acho que até 2017, né? Que foi Não, ano passado foi 2019. Até 2018, eu não sabia muito bem o que era o Cavando Fontes e como funcionava, né? E nisso, eu participei como chama? Conferência do Espírito Santo. Aí eu participei da Conferência do Espírito Santo, o pessoal do Cavando Fontes foi lá na frente, né? E foi aquele meu contato maior que eu falei assim, eu decido e quero. Assim, tinha tudo mais para resolver, né? Mas eu falei assim, eu quero ir para o Cavando Fontes. Senti muito no meu coração. E nisso eu comecei a pensar, a procurar saber como que era, né? Conversar, tinha uns amigos que estavam estudando em Recife. E eu fui procurando, querendo saber mais. Só que, né, eu sou uma pessoa muito desorganizada. Quer dizer, agora não sou mais, porque eu passei pelo Cavando Fontes. Mas já aprendi essa lição. E eu deixei, na verdade, eu fui empurrando. Eu acho que faltava, 1-2 semanas que eu decidi vir mesmo. E, gente, eu mudei de estado, foi muito corrido mesmo. Uma loucura para decidir na semana anterior, né, de começar. Mas foi isso, minha mãe também teve um sonho que ela sonhou que estava me entregando, né? E nisso foi confirmação através de confirmação. Meu coração, eu estava em paz enquanto a isso, porque não tinha surgido nenhuma ideia antes de mudar, talvez nem faculdade, né? Mas eu fiquei tranquila. Nunca saí da casa dos meus pais, foi a primeira vez, minha primeira experiência. E foi um baque, né? Foi, muito difícil, pastora. Mas estamos aí, deu tudo certo. E estou feliz com essa decisão. Você tinha quantos anos? Eu tinha acabado de fazer 18. Muito novinha, né? Muito menininha. Muito. É verdade. E a sua vinda aqui para São Paulo, sendo que a sua família é do interior, né? Como é que foi esse processo de vir aqui para a capital? A sua família é do interior, você morou vários anos na capital de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Como é que foi esse processo de transição aqui para São Paulo? Foi bem tranquilo, na verdade, pastor, porque por mais que eu morasse, né, em Cosmópolis, interior de São Paulo, eu e minha família, a gente vinha bastante para São Paulo. Eu tenho um pouco de ascendência japonesa, acho que vocês perceberam, e a gente gosta de... Meu sobrenome também, né, não ajuda, mas eu e minha família, a gente gosta muito de comida japonesa, né, e aqui no bairro, aqui na cidade, tem um bairro que é o bairro da Liberdade. Então a gente faz esse bate-volta de passar o dia, comprar coisinha para fazer lá em casa. Então eu conheci um pouquinho de São Paulo.
Legal. andava ali na Paulista, na 25, mas... E também, né, tipo assim, na verdade é diferente a capital de Belo Horizonte de São Paulo. Eu digo que Belo Horizonte é uma capital de interior, assim, sabe? Uhum. Ela é bem diferente de São Paulo. São Paulo é trânsito e pedra e prédio pra lá e pra cá. Uhum. E lá em BH tem mais árvore, né? Mais um interiorzão. Mas foi muito tranquilo. E como é que foi a sua Eu gostei, experiência? pelo menos. E como é que foi a sua experiência lá em BH, essa proposta de plantar uma igreja junto com seus pais? Como é que foi para você com a sua família lá em Belo Horizonte? Pastor, foi assim, no começo eu tinha 9 anos, então meu mundo tinha se criado em Cosmópolis. Minha amizade, que é a Natália, né, amiga de infância, ela tá até assistindo, eu tive que eu deixei parente, né, minha avó, meu avô, e fui para uma cidade, e eu ainda, eu não entendia, né, 9 não, perdão, 12, eu tinha 12 anos, e eu não entendia muito como funcionava essa questão de igreja, por que a gente estava indo, e foi um choque, né, de realidade. E eu fiquei muito chateada por ir. Porque eu não queria largar minhas amigas, eu não queria largar minha casa, minha cachorra, a propósito. Não queria, mas eu acabei indo, né? E por Uhum. uns anos, eu confesso, eu fiquei muito chateada com isso. Fiquei triste, né? Mas com o tempo foi tranquilo. Assim, com a questão de implantação da igreja, foi muito difícil. Porque a gente ficou anos fazendo célula, né? Não tinha ninguém, não vinha ninguém. A gente fazia convite para os vizinhos do apartamento, mas não vinha ninguém. E a gente passou muito tempo sozinho. Até chegar as outras famílias, né? Que iam implantar com a gente. Mas a gente ficou sozinho. Aí Uhum. foi indo, né? Aí prosseguiu lá, a gente conseguiu conversar, ter conexão com as pessoas em BH e foi ampliando, mas foi difícil no começo, Uhum. muito. Eu imagino, era ainda uma pré-adolescente, né? Começando aí Aham. a sua caminhada, eu imagino que deve ter sido bem complicado essa. Não tinha ninguém mais. As outras famílias que foram não tinham filhos, né? Não tinham. Na verdade, Não, pastor, eu era a única jovem adolescente. tinha que criar toda a amizade, relacionamento do Sim. zero, né? Não é Uhum. Aham. fácil. E na igreja, né, a gente tinha dois públicos, o infantil e o de adultos. Aí ficava eu lá no meio, que era só uma pessoa, só um adolescente. Não era muito legal, mas aconteceu. Mas que legal, eu acho que é importante ouvir a sua experiência, até porque muitos missionários são enviados, né, para plantar igrejas e sempre existe uma crise, especialmente nos filhos, né? Para Sim. um jovem mudar de cidade, mudar de escola, mudar de ambiente, né, do próprio meio familiar é sempre complicado. Eu imagino que você deve de fato ter sofrido e ter tido as suas crises, né? Deve ter passado Uhum. situações que não foram legais por um lado, mas por outro lado te fizeram crescer, né? Você Sim, pode sim. perceber isso, esse crescimento? Como é que é isso no seu coração? Olhando para trás agora, do ponto de vista que você tem hoje, gerou crescimento? Você ainda tem alguma coisa que te deixa triste desse processo? Nossa, pastor, eu acho que, olhando, né, para trás, eu acho que no último ano eu também fiz isso de olhar para trás, né? Eu sinto que eu mudei muito. Isso me edificou, me fez amadurecer muito em relação a muitas coisas. E aqui, né, no Cavando, na verdade, eu consegui me questionar de várias coisas, e refletir a respeito da minha vida e entender que tudo isso que eu passei construiu quem eu sou hoje, me fez melhorar, me fez não cair em coisas que eu podia cair, tipo, errar, erros, né? E eu fico feliz, porque além disso tudo, pode servir de ajuda, né, para algum outro jovem, alguma outra pessoa que passar por isso.
de eu dar conselho, ajudar, porque eu realmente passei por isso e entendo. Eu passei esses anos, tipo, de solidão, sabe? Tipo, mesmo, de ficar sozinha, me sentir sozinha. E, e é muito difícil, né? A gente não indica ninguém pra sentir isso. Mas eu tô aqui hoje e acredito que tudo isso que eu passei me ajudou muito, me construiu muita coisa em mim. Eu fico muito feliz por isso. É verdade. A gente percebe o seu crescimento e também somos muito gratos. É muito legal perceber que você tem avançado. A sua, a sua vida, ela tem resplandecido também uma marca que a gente vê na sua família, que é essa marca do evangelismo, do querer chamar pessoas. Fala um pouco para a gente sobre esse coração de ir atrás de pessoas que eu vejo que você, seu pai, sua mãe têm. Fala um pouquinho sobre isso. Pastor, você tocou num assunto muito legal, que é um assunto que eu gosto muito, então vou falar com muito amor no coração, né? Eu gosto demais de conversar com pessoa e isso é uma habilidade que eu tenho, uma facilidade, habilidade que Deus me deu, né? Desde pequenininha de fazer amizade, de conversar e tudo mais. Eu adoro isso, eu acho isso muito legal. E, e eu me senti muito desafiada, né? Tanto lá em BH, a criar novas amizades, só que lá eu tinha o ambiente de escola. Era muito mais fácil do que aqui. E aqui no Cavando, a gente é desafiado, né? A criar conexões, porque a gente chega numa cidade que a gente conhece ninguém. E eu fui. E nisso eu ficava em casa parada, né? Pensando, tipo, o que que eu vou fazer para começar a conversar com as pessoas e sair. E eu tive uma brilhante ideia, vinda de Deus, né? Eu fiz cartãozinho assim, peguei, cortei uns papeizinhos, né, verde, e escrevi, fiz um desenho de um cachorro, escrevi assim, passeadora de cachorros. Coloquei meu telefone, coloquei meu nome e coloquei todos os dados, né? E saí pra rua aqui de trás, batendo nas portas, perguntando assim, então, a senhora tem cachorro? E eu tô aqui, né? Eu sou vizinha, gostaria de. Nem era pelo dinheiro, nada. Eu falei, então que eu achei até melhor falar que, tipo, eu cobrava barato, porque as pessoas iam achar estranho, né? Dar o cachorro pra alguém que não quer cobrar nada. Aí eu prefiro cobrar. E o meu que ia roubar, eu não tenho um cachorro deles. Sim. Aí eu preferi cobrar pra não ter esse risco das pessoas acharem que eu ia fazer alguma coisa errada. Aí eu passei de porta em porta, bati, mandei desses papeizinhos, né? E consegui, através disso, fazer contato com duas famílias que eu fiquei muito feliz, que até hoje eu tenho contato com uma delas, né? E isso é muito legal. Também tem o nosso vizinho, né? O Gabrielzinho, que participa muito com a gente na igreja. Ele estava passando um dia aí, né? Depois do culto. Ele parou de bicicleta e falou assim, o que é aqui? Porque tava cheio de gente saindo do nosso portão. Porque aqui é uma casa mesmo, né? E ele perguntou o que é aí? Achando estranho, né? Criança é muito, como fala? Curioso. Curiosa. Criança é muito curiosa. E ele parou. E nisso foi a porta aberta para eu falar com ele. Não, aqui é uma igreja e tudo mais. Só que a gente mora também. Expliquei, né, um pouquinho. E ele virou, tipo, amigão da gente. Todo dia ele liga pra jogar essas coisas. Muito legal. Que legal, que bacana. Isso é muito bom e importante também para o ministério, né? Porque, na verdade, o evangelismo é uma marca fundamental de quem quer fazer com que uma igreja cresça. E, sem dúvida, a gente percebe em você esse dom, essa criatividade, né, para evangelizar. E isso é uma grande bênção. Vamos conversar um pouquinho agora sobre o Cavando Fontes. Como é que foi a sua adaptação inicial aqui? Né? Você chegou, como é que foi a chegada, esse início, todo esse processo? Pastor, foi muito... na verdade, o Cavando Fundos é uma experiência única mesmo, porque não dá para achar em qualquer outro lugar uma experiência assim. E eu nunca tinha passado por nada parecido, né?
O máximo de pessoas que teve na minha casa foram sempre 4. E mudar de 4 para 13 é absurdo. E, e nisso... De quarto também, né? Você também só tinha um quarto. Sim, no meu quarto dormem 5, agora 4. Mas já é muita gente. E nisso, a gente tem que aprender, né, a lidar com costume, cultura familiar diferente que a gente não tem dentro da nossa casa, né? E aprender a entender o lado da pessoa, assim como se a gente espera que a pessoa entenda o nosso, sabe? E foi muito difícil, porque às vezes a gente tinha opiniões, ideias diferentes e não batia, mas esse foi o início, né? Mas a gente foi conseguindo se alinhar e tudo mais. E isso foi o começo para mim, pastor. Foi muito difícil essa questão de essa novidade, né? Com esse pessoal. Legal. E depois desse processo inicial de adaptação, né, que teve essa dificuldade, como é que foi seu processo com a igreja? Como é que porque você já veio de uma experiência de plantação de igreja. O que você percebeu de diferente do São Paulo? O que marcou você aqui nesse processo de plantação de o começo de igreja, né, é sempre assim, pequenininho, então para mim não tive tanta dificuldade de me adaptar com a igreja pequena, assim como outros que vieram de igrejas bem maiores, né, mas a diferença que eu notei aqui foi as atividades que a gente tem. Lá na minha era um pouco mais parado, né, como não tinha tantos jovens, igual eu disse, era mais culto, tadel, assim, coisas para criança. Aqui a gente começou, e vamos fazer churrasco, vamos fazer vigília, a gente participou até de um Shaba, pastor. Sabe o que é um Shaba? Eu não sabia. Explica para o pessoal, já que você falou do assunto, explica o que é. Tá bom. O Shaba, gente, eu não sei de onde a gente procurou em todos os lugares, e a gente não sabe de onde que vem, né? Qual a origem dessa palavra e tudo mais. Mas o Shaba é como se fosse juntar um pessoal, a gente toca louvor, ora, e tem aquele momento de oração, de entrega de palavra, né? É muito legal. Mas a gente teve uma oportunidade só, né? Com a vizinha aqui, bem legal. E esse é o Shaba. Mas além dele, a gente teve vigília, né? De oração, essa questão. E isso foi mesmo que me marcou, pastor. A questão das atividades, eventos, né? Por conta de lá ser mais parado. Mas eu acho que faz diferente. Sim. Os evangelismos lá na prainha, né? Fizeram bastante prainha, né? As células faziam lá, né? Todos os sábados. É verdade. Agora na Vila da Paz, que a gente começou esse ano, né? Mas tivemos que parar, infelizmente. Pensam, e fala pra gente em relação ao estudo e a formação teológica, o que mais marcou você nesse tempo? Você era dada a leitura? Você gostava de ler? Não gostava? Gostar, né? Claro. Ai, pastor, eu não lia, confesso, não gostava de ler, eu nunca fui muito dessa eu já tentei, né? Já comprava livro, meu pai me dava e tudo mais, mas não tinha esse hábito de ler, esse hobby, né, que muitos têm. E foi difícil aqui pro Cavando, porque a gente lê bastante, né? E o que eu acho muito legal. Mas para mim foi muito difícil no começo, de ter que ler, ter livros e livros para começar a ler. Só que é muito bom. Parece que eu perdi oportunidades que eu perdi de ter lido antes. Eu fico chateada com isso. Muitos livros que eu poderia ter lido, mas que hoje eu leio, né? Eu gosto muito de ler. Às vezes eu até recebi um livro do meu pai esses dias e comecei a ler e trocava série por ler, porque eu me joguei assim, sabe? Mergulhei dentro do livro e eu gostei.
E... Mas essa foi a minha dificuldade também no Cavando, de Que começar a livro, criar um hábito de que leitura. livro foi esse que você ganhou do seu pai? Ai, é um que chama assim... Amor, pega ali pra mim. Ih, não tá me ouvindo. Pega ali o livro pra mostrar a capa. Chama assim, Sou Nós. Ele é do Douglas Gonçalves. Ele fala da questão de ser igreja, né? Aí a frase que ele usa é assim, um Deus que é nós não poderia criar um ser que é eu. Tipo, individual. Pastor, sensacional. Só isso mesmo. Fala Aqui, sobre ó. a Trindade e a vida em comunidade. Ah, que legal. Bacana. Muito, muito bom. Você está lendo ainda ou já terminou a leitura? Ah, não. Eu tô na metade ainda. Só... É que a gente tá tendo aula, né? Fica um pouquinho corrido, mas Sim. tô no caminho de terminar. Que legal. O seu pai escolheu bem o livro. Uhum. Que legal. Ele Que é top. bênção. Ele é. Eu amo muito seu pai. Em relação às aulas no seminário, né, elas se intensificaram agora por causa desse momento que a gente está vivendo, né, e a gente antecipou o final do curso. Na verdade, o curso terminaria em dezembro. Por causa da pandemia, nós antecipamos para julho, né? Tivemos que fazer isso. Sim. Como é que está sendo esse ritmo intenso de aulas aí para você e para o grupo? Como é que você tem sentido esse tempo? Assim, como eu disse no devocional esses dias, né? É mais puxado esse novo ritmo, né, que a gente tem de todos os dias a aula, todas as semanas, né, na verdade, direto, com leitura, avaliação, tudo mais. E, consequentemente, né, a gente fica mais com o corpo cansado, mais cansado até mentalmente, né, de tanto conteúdo, tudo mais. Nada que não dê para aguentar, mas acaba que a gente fica mais irritado, sabe? Com uma pressão maior em cima, mas nada que não dê para não aguentar, nada que não dê para aguentar, sabe, pastor? Mas tá sendo tranquilo, tá sendo mais puxado. Eu gosto, confesso que eu gosto disso, porque eu acho que a gente pega um ritmo, né, mais legal, mas fico triste por não ir até dezembro, né, o cavando, Sim, triste. Mas tudo tem seu lado positivo, é só questão de pontos de vista. sim, claro, com certeza. Todos nós, né, ficamos tristes, todos nós gostaríamos que o Cavando tivesse 10 anos, porque a companhia de vocês é ótima. Aí é Seria, demais, para pastor. nós, para nós seria muito bom ter vocês conosco. É. Mas o Cavalo Forte, ele rendeu frutos para sua vida, né? Você conheceu muita gente especial, especialmente uma Uhum. pessoa. Fala um pouquinho, Sim. conta para mim e para a galera que está ouvindo. Não é você, Matheus. Você foi um amigo também, mas eu acho que ele tá falando do Iago. Então, eu conheci o Iago, ele foi uma das amizades mais intensas que eu tive na casa, né? Um amigão mesmo. Assim como o Matheus, igual ele disse, um amigão daqui. E todos os outros. Só que o Iago a gente teve desde o começo, né? Uma amizade muito, muito legal, em que muitas coisas que eu gostava, ele também gostava, então o gosto bateu e a conexão foi muito legal. E nisso gerou, a gente foi pelo caminhozinho, né? E acabou que a gente tá agora no Romance Real. Já cheguei no final, né? Pra falar pra vocês. E é isso, tá tudo bem. E você está feliz. Uhum, Você está sim. feliz com isso. Porque é muito legal, né? Sempre que. Eu nunca tive nenhum relacionamento assim, sério. E sempre, tipo, claro, né? Sou uma menina e tenho sentimentos, mas eu sempre gostei de pessoas, né? Tipo, sempre quis casar, meu sonho de infância é casar. E minha mãe sempre perguntava assim: ah, você tem que
sempre falava, você tem que achar um homem de Deus em primeiro lugar, e um monte de coisa, assim, né? E foi o homem certeiro, assim, né? Que eu lancei a flecha aí, ó, homem de Deus, bonitão, ele é top, um bom caráter, um monte de coisa, pastor. Ganhei na loteria, mas tô feliz com isso. Você vê o que o amor faz conosco, né? Até parar de enxergar, a gente para, né? O Iago, ele é muito simpático. Bonitão, apaixonado. Ele é lindo interiormente, ele é um menino maravilhoso. Eu acho, isso que vale, pastor. Claro, óbvio. Ai. Ainda, ele tá rindo aí, ó. A Ingrid me acha lindo também. Pergunta pra ela quem é o homem mais lindo do mundo. Olha só que legal. Mas que bacana. O relacionamento de vocês, ele foi um processo, né? Ele não foi uma coisa instantânea. Fala um pouquinho do processo pra gente. Então, eu vou tentar ser mais detalhista, porque com isso eu não sou, ele quer, né? O da relação que dá mais detalhe, mas eu vou tentar. Então foi assim, a gente começou, né? Eu cheguei no Cavando um pouco antes dele, aí ele chegou uns dias depois, e nisso a gente foi legal, né? Até ali tudo bem, a gente conversou, e com o tempo a gente começou a conversar mais. Porque na casa acabaram que pessoas formaram, tipo, mais afinidades com outras, e meio que formou, tipo, um pouquinho de grupo normal. Mas aí tudo bem. E nisso eu fiquei como lobo solitária, né, daqui, e ele também foi o lobo solitário. E nisso a gente falou assim, olha, uma amiga pra eu fazer, uma amiga pra eu fazer, e a gente começou a conversar. E a gente começou a conversar bastante, trocamos bastante ideia. E acabou que a gente ficou mais próximo, né? E nisso foi criando um sentimento maior que uma amizade, né? De conversar, de ver que as ideias são parecidas, são iguais, o mesmo tipo de pensamento. E a gente começou a conversar e eu senti no meu coração que eu tinha um sentimento por ele, né? E comecei a orar sobre isso, pedindo para Deus, né? Falar se era da vontade dele, sobre a minha vida, se a gente ficasse junto, se era pra gente ficar junto, pra eu casar, né? Porque eu não queria ter nada, tipo, um namoro assim, igual no mundo. Meu foco é casar com o Iago. E o casamento vai ser em mês que vem. Tô brincando. Não, mas... Tô brincando. Ele vai eu tô tranquilo, se quiser. Tem muita água para passar debaixo da fonte, pastor. Quem quase infartou foi seu pai. Ele tá aí assistindo. Ai. O Matheus também. Mas, tô brincando. A gente já tá pensando, é claro, né? É óbvio. Mas a gente, continuando, né? A gente... Todo mundo quer surpresa. Aí a minha mãe falando, década que vem. Nossa, ele não é cardiologista, ele é anestesista. Ele é anestesista. Ai. O pastor Wesley. Ai, gente. Mas, continuando, aí a gente passou muito tempo orando, né? Ele falou com o Matheus, eu falei com a Thaís, mas a gente passou um grande tempo orando. E esse ano, ele conversou com os meus pais, é claro, pediu, né, a respeito disso, a aprovação e a bênção também do meu pai, dos exploradores. E como foi o papo com seu pai? Eu não sei, eu fiquei de fora. Foi ilustrativo depois dessa.
Ai, meu pai é engraçado demais. Ai, Me conta como foi essa conversa do Iago com seu pai e a sua mãe. pastor, eu fiquei de fora. Eles conversaram os dois homens. Uhum, não participei. Te excluíram dessa conversa? Dois Mas ele da sua mãe. foi. É porque ele foi lá pra casa, né? Conhecer, ele ficou um tempo lá, ele e minha amiga, eles ficaram lá em casa. E nisso, eles foram conhecendo mais o Iago, né? Porque não dá pra falar assim, né? Pra uma menina assim, igual eu, né? Pra qualquer um, né, pastor? Aí ele teve que conquistar, não só eu, mas meu pai e minha mãe também. E deu certo. Pra você ver quão charmoso ele é. Aí, meu pai liberou, né, e tudo mais. E esse ano a gente começou a namorar. A gente tá junto até Seu hoje. Tudo Seu pai certo. disse que foi intenso, mas só pro Iago. Meu pai, nossa, ele é tranquilo. Não passa a mesa pra nenhuma mosca, pastor. Você conhece ele? Conheço bem. E como é que foi com o sogro e com a sua sogra também? Uhum. Eu conheci eles esse ano, né? Não tive a oportunidade de conhecer antes. Na verdade, a mãe do Iago, a Fabi, o pai e a madrasta, a Lê, eu conheci ano passado, né? Mas não oficialmente, né? Só conhecer mesmo. Então, aí esse ano que a gente foi conversar mais a respeito do que a gente ia como plano. Mas foi muito bom, né? A conversa e conhecer os dois. Os três, né? Na verdade, desculpa. Legal, legal, muito bom. Mas você teve alguma conversa tensa com eles? Ou... Não tive, acredita? Acredito. Foi mais tranquilo. Foi mais tranquilo, graças a Deus. Legal. Que bacana, gente. É muito bacana aí ver a história de vocês. Eu acredito, né, que essas histórias românticas, elas são sempre muito especiais, elas vão marcar a nossa vida toda, né? Então é importante a gente começar bem, começar de um jeito que seja agradável a Deus, que honre a nossa família, né? E eu creio que vocês fizeram isso acontecer, né? De uma forma que foi bênção para todo mundo, né? Não foi ruim. Vamos mudar um pouquinho de assunto, né? Já que a vida romântica está decidida, né? Logo você vai casar, né? Tá tudo certo, tá tudo dominado, né? O que você pensa em fazer depois do Casando dos Fontes? Você pensa em fazer uma outra faculdade? Que faculdade você quer fazer? Pastor, primeiro, né, antes da faculdade, eu gostaria de ir para Minas, não para Belo Horizonte, voltar não, né, ir para a cidade de Barbacena, porque lá tem um pastor que eu conheci em 2000, né, ele é um pastor muito legal, a propósito. A gente teve alguns anos de caminhada junto, né, e eu gostaria de ter mais uns anos de caminhada com esse pastor. Ele é um pastor muito querido, muito amado, e um homem na qual, né, eu quero andar mais uns anos pela frente com ele. Não sei se o senhor conhece César, pastor César. César Nishikubo? Isso, esse mesmo. César Nishikubo de Barbacena. Já ouvi falar. Ele nunca foi criança pequena em Barbacena, né? Mas ele está lá em Barbacena. E eu queria, né, voltar com minha família, com meu pai, para poder ajudar com toda essa bagagem que eu adquiri aqui no Cavando Fontes, de poder ajudar com a igreja, com os jovens, né? Ter esse trabalho, poder passar um pouquinho do que eu aprendi também com os pastores nacionais, os pastores nacionais da GR. Aí eu tô pensando de ir pra lá, pastor. Certo, legal. Tô pensando, não, eu vou. E nisso, mais pra frente, eu acho que começar ano que vem já, né, faculdade, de fazer o Enem, né, esse ano e passar em uma faculdade. Eu queria muito fazer estética.
Eu gosto muito dessa questão, porque eu gosto de contato com pessoa, né? Igual eu falei. Então, na estética eu vou ter contato, e vou ter contato geralmente com mulher. E eu fico muito feliz com isso. Eu gosto dessa questão de mulher, de cuidado, de poder cuidar dela, sabe? Fazer amizade. E eu gosto, a parte, né, assim, eu gosto de estética, as coisas, questões de pele, massagem. Acho muito legal. Legal, que bacana. É uma área muito preciosa para relacionamentos mesmo, né? Mulher pode falar, né? Vai bater muito papo. Sim. O Matheus perguntou o que é estética. Que é estética. Acabei de falar, Matheus. Explica para ele. Ó, o curso de... Vou explicar rapidinho. O curso de estética, ele também tem a questão de cosmetologia, em que eu posso fabricar cosmético, tudo mais. E eu posso, na estética, eu posso cuidar de pele, de rosto, toda essa questão, tipo, massagem corporal, tá incluso no curso. Um monte de coisa de estética. Isso que você vai... Para mulheres, né? Não é para os homens, né? Homem, é isso aí, pastor. Homem também pode, não pode? Pode. Aí a gente vai ter outro setor, é claro. E mais pra frente a gente pensa nisso. Sua mãe disse que também ama essa área de estética, né? Isso é legal. Eu na minha ignorância não fui perguntar, né? Porque eu acho que técnico. Mas eu tô em dúvida desse curso. Assim, eu sou muito duvidosa nos meus cursos, né, pastora? Eu já quis fazer design de moda, já quis fazer arquitetura. Era pra eu ter feito se eu não viesse pra cá, né, uma dessas. Mas agora eu passei pra estética. Já me falaram que eu tenho um pouco de perfil de direito. O pastor Matheus, né, que ele faz direito, ele falou um pouco. Mas eu acho que não é nada parecido comigo. Mas eu acho que vai estética. Eu já pensei em dermatologia também, então por aí vai. Tá certo. Com o tempo você vai definir. Eu acredito que esse tempo, junto com seu pai, com a sua mãe e com a igreja de Barbacena, que é uma igreja muito preciosa, uma igreja muito bonita, você vai ter muitas oportunidades de crescer, de avançar e também de firmar no seu coração aquilo que você deseja fazer. Então, é verdade. Acho que é legal que você vá para lá mesmo, né? E aproveite bem. E a cidade é nova também, né? Você conhece, mas você nunca vai bater, né? Conheço lá o centro só, pastora. Só isso, né? Que legal. Deixa eu perguntar para você, Gi, quais foram as 3 matérias que mais te impactaram até agora? As 3 matérias. Fala um pouquinho sobre cada uma dessas 3, o que te chamou a atenção. Como você foi. Eu sabia que ia vir essa pergunta, então já me preparei. Eu gostei, né, muito da aula de identidade, porque por mais que seja algo que está em constante discussão, constante ministração que a gente tem, né, de identidade, propósito e destino, essa foi muito diferente, porque eu gosto muito de coisa prática, né? E o Vitor, ele... Tá bom, pastor. E o Vitor trouxe de uma forma prática essa questão da identidade. Então eu gostei muito, né? Porque não era aquela coisa superficial do que é identidade. Então foi uma aula que me marcou muito, né? Que eu também já tive muita crise de identidade. E foi muito legal pra mim. Outra aula, né, foi sobre livros poéticos, com um pastor incrível, que foi o pastor Wesley, um pastor que foi com a gente até na academia, um pastor bem... Se espirrar, saúde, viu, pastor Wesley? E foi muito boa essa aula com ele, né, esse tempo, na verdade o tempo que ele passou aqui com a gente. Ufa! E... a gente aprendeu muito. O livro Cântico dos Cânticos foi muito legal. Foi muito legal, só isso mesmo.
Foi muito engraçado o pastor dando essa aula. E é porque eu também gosto sobre essa questão de poesia, né? E ver a Bíblia relatando as coisas assim, né? Nessa forma poética, eu achei incrível, muito legal. Então me chamou muita atenção também. E a outra foi, não tô puxando sardinha, pastora, mas foi sobre a história da igreja, em que em que a gente teve mais liberdade para falar, né? A gente teve, acho que foi a maior apresentação que a gente teve, o maior seminário, né? Que a gente pôde explicar e a nós mesmos darmos a aula até agora, né? E eu preparei, foi uma aula que eu mais preparei, gastei tempo, me dediquei muito, né? Para passar. E foi uma aula super criativa. Eu me encaixo muito nessa questão de criatividade, adoro criatividade e inovação. E a gente poder se vestir, tirar as fotos, foi muito legal. Eu adorei, de verdade. Muito bom. Gostei muito, muito legal. E você deu uma aula muito boa mesmo, que fez uso da internet. É mesmo. O pessoal, obrigada. Muito... Sim. Que bom. Que legal, né? Que bom, porque de fato foram três aulas bastante diferentes, né? Uma aula na área de humanas, né? Que é a questão de identidade, de propósito. E sem dúvida essa aula ela é muito marcante para vocês que são jovens e que estão buscando aí uma identificação. Essa aula bíblica que é também, na verdade, a essência da vida cristã é esse relacionamento com a Bíblia, com a palavra de Deus, né? E a aula de história e o conhecimento, acho que três áreas aí que você abrangeu que foram muito legais. Né? História, né? Muita coisa. Foram até 2 módulos, né? O módulo 1 e o módulo 2. Foi bastante coisa. É uma aula muito densa, né? Com muito conteúdo. Porque a história é muito longa, né? São milhares de anos aí para estudar. Sim. Mas é muito legal. Qual que é o seu sonho ministerial hoje? Se você fosse ver o que a Gi quer viver ministerialmente? Qual que é o projeto ministerial do seu coração? Pastor, eu tenho um desejo muito forte no meu coração de ir para o ministério artístico. Eu gosto muito dessa questão de arte, né? E toda forma de expressão para mim é super válida e eu gosto mesmo. E então, eu queria muito participar de um ministério artístico, né? Talvez liderar um ministério artístico com música, com louvor, com dança, pinturas, assim, né? Qualquer coisa assim envolvendo arte eu gosto demais e acho muito bacana ter numa igreja, né? Que também incentiva os jovens a estar junto, a estar mais conectado, entender mais a respeito de Deus e demonstrar essa adoração, não só com louvor, cantando, orando, né? Mas demonstrar através disso também a adoração. E eu gosto muito, e Deus me deu como meu marido, né? Um ministro de louvor, que eu creio que vai estar comigo nisso, me ajudando, junto, né? Que eu também curto muito dançar. E eu acredito nisso, no ministério artístico. É verdade, olha, é a herança da avó. Deixa eu mostrar aqui o quadro. Gente. O quadro aqui atrás foi pintado pela avó da gente, que nos presenteou. Né? É um quadro que a Ingrid é apaixonada por ele. Ele é lindo mesmo. Eu vi lá na sua casa, acho que é um dos móveis que eu vi o quadro. Gente, que quadro mais lindo! Estou apaixonada pelo quadro. Aí, antes da sua mudar para BH com vocês, um dia apareceu lá em casa trazendo um presente. Nossa! Que legal! Achei muito legal, gostei demais do presente. Que bom, pastora! Ele é lindo mesmo. Uma surpresa, né? Muito, muito querida. Muito legal ver a sua avó
já idosa, vindo de uma religião oriental, né, como budista, indo para Jesus, foi algo muito precioso. Né? Aí a gente quer também destacar o papel do Paulo Fávero da Virgínia, que tinham a célula e cuidaram dela e ministraram ao coração dela e a levaram a Jesus, né? Ela não perdia a célula, de forma alguma. Sim. Foi amada, cuidada até entregar a vida a Jesus. Isso é uma grande bênção. E essa dimensão artística, Gi, é importantíssima para o ministério. Eu creio que todo talento, toda arte, todo tipo de manifestação cultural, nós como igreja precisamos, de fato, nos apropriar e crescer nisso, né? E eu vejo que há tantos talentos na igreja que às vezes se perdem, porque as pessoas acabam colocando numa caixinha, né? A igreja é assim. Na verdade, não há Deus, ele é ilimitado, né? Você falou da história da igreja, né? Se a gente olhar para a história da igreja, a arte sempre foi uma coisa muito importante da igreja, né? Até a comunicação na parte artística, né? Hoje em dia a gente tem muita comunicação na área assim da música até, né? Mas eu acho que ainda falta, né, se desenvolver isso, né? Expressar essa criatividade de Deus, né? A palavra de Deus, tudo através da arte, né? Acho que é muito legal mesmo. Invista nisso. Um ministério bacana. Invista nisso, porque se Deus te deu, isso vai edificar o corpo de Cristo. Nós precisamos. Alguém escrevendo em japonês. Você pode ler pra gente, Gi? Foi um versículo, pastor. Eu só tava mandando um versículo. Então, não sei. João 3,16. Você sabe japonês? Você conhece, assim? Você chegou a... Não? Tem vontade? Assim, aí, ó, meu... pastora, assim, eu já tentei aprender, né? Mas é muito difícil. Minha avó, ela fala, lê, escreve, ela é fluente. Mas eu nunca continuei, né? Com esse estudo com a minha avó. Uma pena, né? Sim. Mas lá em casa a gente tem, como minha avó ela fala, né? Meu pai de gerações, né? Meu pai, ele sabe muito mais que eu. Ele fala algumas frases, né, pai? Fala frases, às vezes a gente comenta em casa, tipo, nomes de coisas de japonês, tipo, gohan, arroz, algumas coisas. Legal. Tipo, por exemplo, ó, eu tenho até isso com o Miyako. Quando eu falo assim, hanakuso, é caquinha de nariz. Quando eu falo assim, Neane, é aqui o negocinho no olho, sabe? Pra tirar. A gente tem essas agora, entendeu? Então, ó, é legal essa parte japonesa. Você sabe que eu sei cantar em japonês, né? Canta, pastor. Quer que eu cante? É uma música que eu aprendi na escolinha dominical. É assim, ó. Shuesu totomo ni arokemashou kometa demo. Shuesu totomo ni arokemashou itmo. Andando. É a música Legal. Viu? Então a gente já tem uma identidade. Uma identidade. Está descobrindo talento do outro que você não sabia. Eu sei do hino. Hino de qual país mesmo, pastor? Da Zâmbia? Adoro. Acho muito engraçado. Eu tenho uma memória muito boa para essas coisas, é impressionante. Mas que legal. Eu quero estimular, né, mais uma vez você a investir nisso. Nós, como igreja, não falo a Fonte Church, mas eu falo a igreja brasileira, né? A igreja brasileira, ela tem um caminho a ser desenvolvido na área artística. Nós temos hoje um grupo na área do teatro, que é o Giovanni Si, que se destaca, né? Mas
basicamente o Giovanni Si, nós não temos muito mais pessoas que trabalham na área do teatro. A música é o que mais se destaca, né, no meio evangélico brasileiro. Só que os brasileiros, exatamente como disse ainda, não estão compondo, né? A maioria das músicas hoje são adaptações de músicas da Bethel Church e de outras igrejas americanas ou da igreja australiana, Hillsong, né? Então, nós temos um desafio de crescer nessa área artística. O próprio desenho, né, pintura em tela, como a sua avó fez, né, que é tão marcante, né, tão legal ver Jesus chamando as crianças para si. Então, invista nisso. Nós queremos estimular você e no ministério vai ser muito útil, Amém. não só para você, como para toda a igreja brasileira. Ela tem essa capacidade de marcar, né, de falar por si só, né, ela não é só assim, não é que nenhuma palavra, você dá a palavra e ela é aquilo que ela está comunicando, é a arte que você pode trazer todo um movimento, né, de reflexão em torno dela. Né, sentimentos, né, vai lidar muito com a alma. Né, então é muito bacana. Coloca essa parte, assim, de uma forma mais holística, né, as pessoas no todo, né. Legal. Invista sim, tá bom, minha querida? Deixa eu perguntar para você, o tempo passa rápido, né? Então, eu quero te perguntar qual é o seu maior medo, Gi? O que te causa medo no coração? O que deixa você temerosa? Como dizia a minha amiga Bruna, né, o meu medo natural e o meu medo espiritual, eu tenho muito medo. Na verdade, eu acho que os dois são muito parecidos. Eu tenho muito medo de não aproveitar a fase que eu tô vivendo da melhor forma, sabe? De passar a minha fase ou meu dia, talvez, não aproveitar 100%. Deixar a coisa para trás que eu poderia me arrepender no futuro, sabe? De não ter feito, de não ter conseguido, não ter ido além. E eu tenho muito isso com as coisas de Deus a respeito da minha vida, de não aproveitar o suficiente aquilo que Ele tem para mim, ou não cumprir a vontade dele, sabe, para minha vida. E porque eu já passei por muita coisa que eu podia ter aproveitado mais. E eu penso isso pro Cavano. Eu tô aproveitando 100% do que eu posso? Não, então eu vou aproveitar mais, entendeu? E viver isso. Viver e estudar tudo que eu posso, todo o conhecimento, todas as coisas de bom. E eu acho que esse é muito meu medo, sabe? É isso, pastor, eu acho que é isso. E qual a pessoa, falando historicamente, não precisa ser hoje, qual a pessoa que você mais admira, que você teria como referência, mesmo na história, já que você falou que gostou da história da igreja, na história, qual foi a pessoa que marcou você, que você achou que, puxa, que pessoa extraordinária? Nossa, bem difícil. Pensado, né? O pastor não falou antes. Não, essa daí não tinha surgido, essa é nova. Assim, eu já pensei muito da Bíblia, né? Personagem bíblico a gente sempre sabe. Mas a história da igreja. Tiveram tantos. Pode ser uma personagem bíblica também. Não faz muito da história da igreja. Né? Qual a personagem? Mas o meu é do Antigo Testamento, mas acho que é válido ainda. Eu gosto muito da história de José, né? Que eu acho incrível tudo isso que ele viveu, tudo que ele passou, todo o trabalho que Deus fez no coração dele, porque só por Deus, para ele perdoar os irmãos, para ele perdoar o homem, aquela mulher, o homem que mandou ele para prisão, né? E só mesmo por Deus transformando o coração dele para ver esse perdão. E eu choro toda vez que eu leio a parte de lá de Gênesis, que fala que ele abraça e cai sobre o irmão mais novo dele lá, e chora. E ama os irmãos, e como ele era de um cargo mais elevado, ele dá as coisas.
E é uma coisa que a gente não vive hoje em dia, né, pastor? Tipo, é muito difícil. A gente prende ou a gente não libera perdão por coisa que é simples, que é boba. E sendo que José viveu uma coisa absurda e perdoou anos e anos e anos naquilo e perdoou. Gi, o nosso tempo está acabando. Temos 6 segundos. Eu quero dizer que eu amo você.